Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Em nome de Amém. Jesus, sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nosso dia, Pai, na tua presença. E que a regência desse dia que nos é desfavorável seja completamente extirpada de nós. E que a tua regência, Pai, que nos é favorável, que nos abre portas, que nos traz realmente refrigério, direção e graça, possa se estabelecer e se movimentar a nosso favor. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus, clamamos pela tua visitação nesta manhã nas nossas vidas, nos cobre com teu sangue, nos guarda, nos dá livramento, Sim, meu e que Deus. verdadeiramente teu nome seja engrandecido e glorificado através de nós. Sim, meu Visita cada um de nós, ó Pai, neste lugar, Deus. com cura, com livramento, com mansidão, com entrega, com Sim, domínio meu próprio, Deus. com temperança, e que estejamos, ó Pai amado, alinhados com a tua palavra e com Sim, aquilo que está no teu coração. sim, meu Deus. Alcança aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão com dificuldade na caminhada, que estão feridos, que estão até desanimados do Senhor, Pai. Em nome de Sim, Jesus, tenha papai. misericórdia. E alcança, Pai, em nome de Jesus. Amém, Em amém. nome de Jesus. Glória a Deus, em Amém. nome de Jesus. Amém, amado. Eu vou ter que compartilhar a tela, em nome de Jesus, amém? Vamos compartilhar, deixa eu ver aqui certinho. Compartilhar a tela. Te cantarei um cântico novo, Só um minutinho. ó profundidade das riquezas, a Pronto. sabedoria. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 33 de Gênesis e vamos falar também do Capítulo 34. 34. Deixa eu aproveitar já anotar aqui para não me esquecer depois, do 33 e o 34, amém? Vamos lá. Então, amados, o que que eu vi aqui, ó? Que o líder, aqui no capítulo 34, é a Jacó se encontrando ali com Esaú, né? E nós vamos vendo ali, como estávamos falando, a respeito de Jacó ter a sua preferência, não é, pelas famílias. Aí depois nós vamos vendo a descrição dele. Aí vai as servas primeiro, depois Lia, depois, por último, Raquel e José. Então, o líder assume a sua preferência, ele assume o papel dele de líder e a sua preferência ficou demonstrada. Então, é aquilo que nós falamos ontem, como isso deve ter ferido a família, né? E só que também ele vai e ele mesmo enfrenta ali a morte, né? Se prostrando diante do seu irmão, mas isso não, ele tomou uma atitude muito boa, que é de tomar a frente. Ele não se acovardou diante da própria morte, porque ele não sabia, vamos Essa colocar parte assim. era minha. Hã? Essa parte era minha. Ah, tô te clonando? Totalmente. Ó, eu escrevi aqui, ó, o líder assume o seu papel. Pensa num plágio forte. Era meu, irmão. Então tá bom. Mas pode dar. Tudo bem. É liberado. Então, ó, aí deixa então essa parte para ele. Não, pode. Mas aí, amados, o que, vamos colocar assim, né? Ele assumiu, né, o seu papel de líder e a preferência dele foi demonstrada. Agora, o que ele queria ao enviar os presentes, aqui ficou claro, ele queria lograr mercê na presença de Esaú. Mas, na verdade, nós sabemos que quem trouxe ali uma mercê no coração de Esaú foi a presença de Deus na vida dele. Aqui, depois, no versículo 8 e 9, onde vai falar a respeito de Esaú, nós estávamos conversando que não confundir o favor da prosperidade com salvação. E às vezes a gente olha assim, mas eu sou acanhado financeiramente, não tenho isso, não tenho aquilo, não é? E Deus vai falar para nós, se satisfaça com aquilo que eu tenho te dado, não no sentido de acomodar-se, mas descobrir a propósito eterno de Deus e puxar para a terra, mas não ficar com aquela manifestação de olhar para o outro e se comparar, como o Salmo 73 de Asaf, onde ele fica se comparando. Olha, o injusto prospera, o iníquo está prosperando, e nós estamos aqui, em prisão, às vezes em situações difíceis. Então, que nós jamais venhamos a nos confundir prosperidade com a salvação do nosso Deus, com o governo que Deus tem dado para nós, porque Esaú, ele até hoje, ele é a manifestação ou a representação de um povo maldito. Então, nós precisamos entender isso. Dinheiro, sucesso, fama, não tem nada a ver com Deus estar se agradando àquela pessoa.
porque o príncipe desse século, ele continua fazendo os seus favores para aqueles que lhe seguem. Então, nós precisamos entender isso. Sair de debaixo do favor do adversário é a nossa maior prosperidade. Amém? Em nome de Jesus. Esses dias, meu filho foi na Bola de Neve, num congresso que teve da igreja dele, e houve ali um rapaz que se chama Jake Hamilton. Ele tem uns vídeos muito legais, né? E ele estava dando testemunho. Ele tem uma filha que é paralítica, ela tem várias deficiências. E uma pessoa foi e o confrontou, aliás, o afrontou com a deficiência da sua filha. E ele falou assim: eu tenho certeza que a minha filha não vai se importar. E quando ela subir aos céus, ela vai estar totalmente livre de tudo aquilo que a limita. Então, se ela, eu não lembro certinho qual era a limitação dela. Se ela tivesse uma limitação no cérebro ou no corpo físico, não poder se locomover, eu achei tão ungido isso. Lá no céu, ela não vai ter problema nenhum. Aqui, o tempo que ela viver está sendo nessa prisão. Mas o tempo que ela vai viver na eternidade vai compensar demais aquilo que ela sofreu aqui. Então, nós estamos em paz. E eu creio assim, amados, nós, como Igreja de Deus Vive, precisamos crer para a eternidade. É muito importante nós termos essa visão. Porque o Senhor fala na sua palavra, leve momentânea tribulação, porque não dá para comparar com o peso da eterna glória que virá sobre nós. Então, guardarmos isso muito profundamente no nosso coração. Crer para a eternidade. Eu vou contar rapidamente um testemunho que eu vivi. Nós tivemos um problema muito grande quando o meu esposo decidiu fechar a nossa primeira igreja aqui, na nossa cidade. Eu fiquei num estado assim muito, muito, muito terrível. E eu havia ouvido o testemunho de uma pastora aqui da cidade de Bauru, que ela havia perdido a sua filha, 15, 16 anos, e o Senhor veio e falou para ela: você precisa crer para a eternidade, porque quando o marido falou, é melhor nós entregarmos nossas filhas, na nossa filha, nas mãos de Deus. E ela falou assim: mas eu creio que o Senhor pode curá-la, pode isso e aquilo. E o Senhor veio ao espírito dela e falou: creia para a eternidade, aprenda a crer para a eternidade, ou seja, lá no céu tudo estará perfeito. E aí, esse testemunho ficou no meu coração, e meu esposo achou por bem que eu fosse conversar com ela, e ela não poderia me atender naquele dia, de alguma maneira, e o meu esposo percebeu que eu não fiquei bem com aquela decisão dele, eu estava acabada, arrasada. E eu fui para o banheiro do nosso comércio na época, e fui lá e chorei muito na presença de Deus. Aí o Espírito Santo veio ao meu espírito e falou: você precisa aprender a crer pela eternidade, para a eternidade. E aquilo limpou o meu coração, meu filho e meu esposo ficaram admirados. E eles falaram: mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que Deus falou com você? E as minhas lágrimas foram secadas, veio um grande conforto da parte de Deus para a minha vida. E eu aprendi naquele momento que eu precisava elevar o tempo da minha fé, crer para a eternidade. Eu estava plantando na eternidade, e da eternidade eu iria colher, e agora estamos aqui. Amém? Nosso ministério está aberto, o Senhor trabalhou. Mas e se acontecer no caso como dela, que ela perdeu a filha dela está no céu, livre das amarras que estavam na terra, como a filha do Jake Hamilton, vai estar livre das amarras para sempre. Então, vamos crer para a eternidade. Aí depois, no versículo 14, 16 e 17, cada um vai para o seu próprio lugar. Por quê? Esaú foi para Seir, que quer dizer cabeludo, peludo, de acordo com a característica dele. Agora já aquele menino Jacó, Israel de Deus, ele vai para Sucote, que quer dizer tendas. Ele estava fazendo o caminho profético que Deus determinara para ele. Então, olha que coisa tremenda. Geograficamente, Deus estabeleceu no lugar espiritual que cada um estava. Então, entenda isso. Deus vai te estabelecer no lugar onde você precisa estar. Onde você precisa estar, Deus está cuidando, inclusive geograficamente, do lugar que você precisa estar. Guarde isso no teu coração. Irmã Dirce, que tem falado aí: Senhor, né? Para onde eu vou? As nossas vidas que temos visto que Deus vai fazer conosco. O Senhor vai estabelecer as nossas vidas no lugar onde nós vamos prosperar e cumprir a promessa de Deus, e nada, absolutamente nada, nos resistirá. Aí no 20, Jacó, quando chega àquele lugar, né, que ele precisava chegar ali, ó, e ali levantou um altar ao Senhor, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Quando ele chegou em Siquém, e ele comprou ali aquele lugar com dinheiro, 100 dinheiros ali, né, e ele se estabeleceu naquele lugar.
Então, nós temos que aprender isso. Nós estamos numa peregrinação nessa terra. E as tendas do Senhor, o Senhor vai estabelecer, ele vai firmar as estacas onde verdadeiramente nós vamos prosperar dentro do propósito eterno do Senhor. Nós estamos crendo para a eternidade e o Senhor estará conosco. Nós estamos puxando verdadeiramente os propósitos eternos do Senhor para as nossas vidas. Então, vamos descansar na sabedoria de Deus. Hoje é o dia do conhecimento. Não é? Conhecimento, Afrodite. O que quer dizer? Intimidade. Então, intimidade nós vamos ter com o nosso Deus, e não com os titãs dessa terra, não com aquilo que Satanás deixou para que nós conheçamos e nos percamos daquilo que é trevoso, nos percamos daquilo que é celestial e andarmos naquilo que é trevoso. Em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam visitadas por aquilo que é o poder de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Agora, pastor Alexandre, porque senão eu vou engatar uma quinta aqui. E vamos. No versículo 14 está falando que no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Então esse parece que era o projeto de Jacó. Ele ia seguir ali os passos, no passo dele, no ritmo dele, mas para Seir. Só que lá no final está escrito que ele chegou em Sucote. Então, ainda que Jacó aparentemente estava perdido com o destino, porque ele falou que iria para Seir, que era onde estava ali indo Esaú, mas ele então pôde, a rota dele foi redefinida ali por Deus e ele chegou exatamente onde Deus tinha que levá-lo, que foi em Sucote. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Então essa parte aqui, ó, embora a atitude dele de colocar os preferidos em ordem de importância, declarando a proteção, ele temia a morte, mas assumiu a morte de frente, organizou e posicionou-se e encarou. Então, por isso que eu falei que a pastora deu uma plagiada aqui, ó, tá até anotada, a prova daqui, dá até para processar ela. Então, na verdade, foi feio o que Jacó fez, né? Pegou as concubinas com os filhos, pôs na frente, depois ele colocou Lia e os filhos, e depois colocou Raquel e José. Então, foi muito feio, foi uma declaração pública ali de preferência, de importância, realmente foi um negócio chato. Só que aí, ele também fala assim, ele também não tinha outra opção, mas ele se levanta e vai à frente de tudo isso. Então, se ele tinha uma expectativa que a morte estava chegando, ele falou, bom, eu vou morrer primeiro. Aí depois, quem sabe eu consigo salvar e ficar vivo aquela que eu amo mais, que era a Raquel. Mas ele se posiciona contra a morte, se prostrando em terra ali 7 vezes e se colocando à frente de tudo isso. No versículo 14, no ápice do medo, ele percebe a morte indo embora, porque ele estava como ali no maior calor do dia, ele colocou essa ordem e ele avança, ele se apresenta ali. E quando Esaú corre e se lança ao pescoço dele e beija, naquele momento aquela atmosfera de morte foi extirpada. Então tem um ponto na nossa vida onde a morte parece estar tão perto, onde o fracasso, a derrocada final está tão próxima das nossas vidas, e quando nós encaramos isso de frente e chegamos nesse ponto, nós vamos perceber nitidamente Deus revertendo esse quadro de morte. Deus revertendo esse ambiente, essa atmosfera de morte, que para nós não tinha mais jeito. Era um negócio assim, vou morrer e acabou. Porque as notícias que tinham chegado até ali, não tinha uma que animasse Jacó. Era Esaú vindo com 400 homens, não aceitando o presente, ou seja, todas as portas de livramento e de vida estavam fechadas para Jacó. E de repente é o estágio que nós nos encontramos hoje. Todas as expectativas de mudança, de vida, de um amanhecer diferente, estão fechadas às vezes na nossa vida em alguma área. Mas naquele momento que ele se posiciona e ele vê instantaneamente ali a morte se aproximando e já abraçando, beijando, e ele por ser Israel, então ele tava vendo o mundo dele de morte sendo transformado. Aleluia. Jacó viu em Esaú que era a representação de morte, o que gerou no balde de Jaboque, o semblante de Deus. Juízo. No encontro, Deus transforma o juízo. Então, o que aconteceu? Jacó, quando ele olhou, depois ele dá o testemunho para Esaú, ele fala assim, eu vi no teu semblante o rosto de Deus. O que ele estava esperando ver?
a morte. Ele estava esperando ver a feição da morte. E o que o fez ver o rosto de Deus, o semblante de Deus? O encontro que ele tivera no Val de Jaboque. Então, quando nós temos um encontro, nós vamos conseguir ver a morte de uma outra forma. O adversário, nós olhamos porque Esaú vinha para matar, mas de repente ele olha e o que ele vê? O favor de Deus, a presença de Deus escancarada, estampada no semblante de Esaú. Então, esse encontro, ele vai nos garantir chegarmos em um ambiente de destruição e encontrarmos a presença de Deus, fechando a porta da morte e abrindo a porta da vida a nosso favor. É isso que vai acontecer. Porque naquela manifestação ali onde foi revogado o juízo, foi mudado esse decreto do inferno. Foi mudado esse decreto até humano, do próprio Esaú, que assim que meu pai morreu, eu mato ele. Então, era um decreto humano. E ali, quando nesse encontro é mudado ali, aí ele vê outra coisa. 13 e 14 versículos. Discirna o ritmo de quem estamos conduzindo. Entender, nós achamos que já temos um ritmo, e o Deus que nos conduz vai ditar outro ritmo. Às vezes queremos ser Esaú para Deus. Me segue. Quando tudo acabou ali, que eles iam embora, Esaú oferece para Jacó a presença dele e dos 400 homens. Versículos 13 e 14. O que Jacó fala? Ele fala, olha, eu tenho as ovelhas, eu tenho as vacas de leite e eu tenho o ritmo dos meninos. Pode ir embora porque se eu forçá-los a andar no ritmo de vocês, eu vou matar todo mundo. E o que muitas vezes nós fazemos com o próprio Deus? Deus, ele sabe a nossa força, a nossa limitação, que somos meninos tenros, que somos vaca de leite e que somos ovelhas. E às vezes nós queremos chegar para Deus e falar, Deus, vamos acelerar o processo? Vem comigo. Vamos andar mais rápido? Eu já estou pronto, eu sou forte. E Deus vai falar assim, ó, você não se conhece, eu te conheço. Vamos continuar nesse ritmo que nós vamos chegar. Porque se eu andar no teu ritmo, naquilo que você pensa que você tem de força, você vai morrer no meio do caminho. Então, deixa eu continuar te conduzindo. Ainda que o meu ritmo para você esteja lento, saiba que nós estamos acelerados. Então, não queira acelerar a Deus, porque Ele conhece a nossa limitação. Ele conhece a nossa força, Ele conhece aquilo que nós conseguimos fazer, a marcha exata que nós conseguimos imprimir na caminhada. E quantas vezes nós aceleramos o processo, queremos que Deus vai sair correndo atrás da gente, e Ele não vai fazer isso. Sim. Ele vai falar assim, ó, fica aqui, vai devagar, vamos no seu ritmo, você está achando que você está... Dá uma segurada. Versículo 15, ele dispensa os guarda-costas. Ele pergunta assim para Esaú, aí depois Esaú fala assim, você não quer que eu deixe alguns desses que estão comigo com você? Quem tinha com eles ali? Era o guarda-costas, era alguém que veio para lutar a favor de Esaú. Aí olha a resposta de Jacó. Para quê? Se a morte já fora extirpada. Cara, se Deus me conduziu até aqui, se eu estou vivo, se eu estou conversando com você que era a morte, agora palavras de vida, eu não preciso de guarda-costas. Aleluia. Pode levar os 400 homens com você, eu já estou em segurança. Aleluia. Então, nós temos que entender que o ambiente foi mudado completamente. Nós não precisamos de mais nada a não ser a continuidade da presença de Deus que nos conduziu até aqui. Aleluia. Se você chegou até aqui e está vivo, se você chegou até aqui e está nesse lugar, se até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente, agora não precisa outra coisa. Só vou continuar na mesma dispensação aí que eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, Gênesis 34. Então, esse capítulo aqui, ele é muito forte, amados. Em que sentido? Nós temos ali um problema. Diná, ali no caso, é abusada pelo Siquém, não é? Filho daquele homem chamado Amor. E aí, o que acontece? Aqui, ó, ele usa um sinal da aliança de Deus. Não, deixa eu contextualizar melhor. E ali nós vemos esse povo buscando uma restituição, um pedido de perdão para poder reparar aquilo que fizeram com Diná. Só que o que aconteceu? Esses meninos aqui, Simeão e Levi, juntamente com a casa, com a família ali, foram oferecer algo, mas quem encabeçou, Simeão e Levi, eles estavam ali falando, não, vamos fazer uma aliança, porque nós não vamos pegar esses incircuncisos para casar com a nossa irmã. Então, vamos fazer uma aliança com eles. Só que eles estavam usando aqui no versículo 13, eles falam assim, ó,
a palavra de Deus falando. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver-se quem? Violado a irmã de Diná, responderam com dolo. Ou seja, eles tinham segunda intenção, astúcia. Vamos fazer aliança com eles e quando eles estiverem enfraquecidos pelo poder da circuncisão, aí nós vamos acabar com eles. Então, o que aconteceu, amados? Mesmo aquele povo tendo se levantado através da figura de Amor, que era o governante daquele lugar, indo lá, ele foi lá, pediu perdão, pagou o mal, restituiu, queria o casamento, eles não se moveram do seu lugar de justiça própria e de vingança. E o erro deles foi tão grave que eles perderam a primogenitura. Jacó, quando vai falando das bênçãos dos seus filhos, ele vai tirando os filhos todos do meio do caminho, e a bênção vai recair lá sobre a vida de José. Então, vamos vendo como esses 10 primeiros filhos de Jacó eram pessoas que tinham seu caráter tão deformado que não havia possibilidade de manter a primogenitura deles, não é? Então, ali, ó, o que aconteceu? Quebraram a aliança, que tinha sido um procedimento sido feito, um procedimento de perdão e restituição, e eles quebraram essa aliança, eles quebraram a palavra do próprio pai e a palavra de Deus. O pastor Alexandre vai falar um pouco mais sobre isso, para eu não clonar a revelação dele. Eles ultrapassaram a jurisdição de comando. Isso é muito grave, porque o pai, ele sabe melhor que a parte Dzinha aí, sabe melhor quais são as consequências de uma atitude de violência. Aqui Jacó fala, então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligiste e me fizessem odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Ou seja, o líder ele tem uma visão melhor da profundidade, da largueza dos adversários, dos riscos maiores. E eles não consideraram isso. Eles estavam tão cegados pela sua própria justiça que eles se levantaram e fizeram algo terrível que lhes custou a primogenitura, não é? Fora a desonra e todas as coisas que eles fizeram. E aí no Ezinho, aí vamos colocar, né? Já no 35, Deus intervém. Então é bem aquilo, se não for o Senhor para guardar esse povo, não é? Então, às vezes, a nossa atitude imprensada, pautada na justiça própria, ela pode trazer consequências tão graves que o Senhor vai ter que intervir por causa da sua grande misericórdia para conosco. Amém? Então, essa é a minha parte aqui, do versículo 34. Agora, pastor Alexandre. Tem um ponto muito importante aqui, que é ter razão. Sim. Então, se você pegar num contexto onde a sua irmã é abusada, desonrada, obviamente nós vamos chegar no entendimento onde nós temos razão. Sim. Então, nós vamos bolar um plano aí de morte, de vingança, de alguma coisa, por quê? Afinal de contas, eu quero honrar a minha irmã. É até uma manifestação de amor e de atenção e de zelo, né? Temos atendido um ambiente onde a moça foi abusada e o pai não se posicionou. E isso fez muito mal para ela. Sim. Né? Então, eu entendo essa manifestação, mas eles teriam que ter feito outra coisa. Porque a razão, sem a revelação de Deus, ela vai nos levar num ambiente de vingança, de desonra. Verdade. Nós vamos fazer a mesma coisa, Sim. porque nós temos razão, mas não temos o discernimento de Deus como aplicarmos aquilo que tem que ser aplicado dentro desse contexto. Deus. Então, do versículo 13 ao 31, na verdade, esses meninos, eles não ouviam mais nada, a não ser a voz mesmo da ferida. Sim. Eles estavam surdos para o resto. A ferida, nós temos aprendido que ela se manifesta de várias maneiras. Ela fala, ela ouve, mas ela também ensurdece. E nós podemos ficar num ambiente de surdez espiritual quando estamos feridos. E a ferida só vai ouvir o que a carne está falando. Não ouve o que Deus está falando, não ouve o arrependimento do inimigo, não ouve o que mudou a situação. Então, a ferida é um perigo muito forte, porque ela vai nos manipular de uma forma que ela vai acabar com a nossa vida. Sim. Então, só ouviam a ferida e a vingança que estava em seus corações. Acharam um meio de enfraquecer o povo. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma proposta. Falaram, nós vamos fazer o seguinte, a gente aceita que você case com a nossa irmã, mas nós temos uma condição, nós somos circuncidados.
Então, que todo macho seja circuncidado. E aí sim vocês casam e nós vamos fazer essa aliança aí que vocês estão falando. Porém, eles tinham um plano por trás disso. Eles sabiam que os homens circuncidados ficariam com muita dor, ficariam mais fracos, estariam totalmente vulneráveis. E eles sabiam exatamente o dia que isso aconteceria. Então, no terceiro dia, depois deles serem circuncidados, eles pegam as suas espadas e eles vão até esses homens e matam todos os homens da casa. Mataram o pai, esse menino que abusou da moça, e mataram também todos os machos ali. Ficaram só as crianças e as mulheres. Aí eles pegam todos os espólios, pegam todas as coisas e levam embora. E aí Jacó entra em pânico. Jacó fala: vocês não, o que vocês fizeram, o povo vai se levantar, nós somos pequenos, nós vamos morrer. E aí o que acontece? O que eu entendi? Eles desonraram ao pai, porque eles fizeram um compromisso que Jacó tinha assumido. Eles passaram por cima disso. Sim. E eles desonraram a Deus, porque eles usaram um princípio de Deus para benefício próprio. Ou seja, eles tocaram na glória. Sim. Porque quando você usa algo que é de Deus para a tua glória, para aquilo que você quer fazer, você está tocando na glória. Porque a circuncisão era uma demonstração de aliança que ia trazer vida. E eles usaram da circuncisão para trazer morte. Então, eles usaram um princípio de Deus, um mandamento de Deus, aquilo que era ser feito, para que eles pudessem aplacar a ira do coração deles. Então, eles falam: circuncida, que nós vamos caminhar junto. Mas no terceiro dia eles vão e matam. Então, eles fizeram da circuncisão de Deus algo banal. Eles desonraram demais a Deus. Eles tocaram demais na glória. Algo que era assim para não mexer. E as consequências aí de tudo aquilo que a pastora Fátima já falou. E só não morreu todo mundo depois, porque Deus lá no 35, nós vamos ver segunda-feira, aonde Deus tem que entrar com providência para dar livramento para Jacó e para sua casa. Então, cuidado com as feridas, cuidado para usar aquilo que é santo, transformar o santo em profano. Sim. Eles transformaram a circuncisão, que é santa, em algo profano, para, ao invés de manifestar vida, manifestar em morte. Sim. Amém? Que o Senhor nos guarde e nos dê livramento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso, então? É isso. Deixa eu só falar aqui, fazendo o link com esse livro, nós olhamos ali os princípios. Aí, quando chega na parte das orações, aí que a gente se emociona, porque as orações é alarma, comprou. Glória a Deus, irmão Jadi, glória a Deus. Então, olha, a unção que você honra é a unção que você recebe. Muitos falam isso, né? Então, os filhos de Jacó, eles desonraram a Jacó e a Deus. E eles perderam o que Jacó tinha, que era a unção da primogenitura. E aí, nesse livro, o pastor Alexandre vai falar, não é? Dos princípios. E depois, na hora das orações, nós vamos ver mais uma vez o Senhor liberando sobre nós aquilo que foi falado na parte da palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essas páginas que nós lemos aí, da 89 a 94, ela vai falar exatamente isso. A unção que você honra é a unção que você recebe. Sim. Então, os filhos de Jacó desonraram e perderam o que Jacó tinha. Essa unção de primogenitura. Eles desonraram a unção, tanto de Jacó, como a unção de Deus. E eles se perderam completamente. Então, o tornando comum, né, o que é divino. A incredulidade se estabelece, como vemos aqueles que estão revestidos de poder, de signos, não reconhecemos, tá? Depois os irmãos daí isso daí. Mas o resumo aí dessas páginas, o escritor está nos levando a entender que nós só vamos desfrutar de algo que nós honramos. Então ele está falando ali de Jesus, porque não pôde operar nenhum milagre, exceto algumas curas, porque eles não honravam aquela unção. Eles tornaram Jesus um homem comum. É o carpinteiro, é filho desse, amigo daquele, irmão do outro, e removeram o ambiente de glória e de unção que estava sobre Jesus. Eles viam Jesus como algo comum. Sim. E aí o escritor vai ensinando da gente estar honrando a unção das pessoas que podem trazer realmente esse alimento para nós, né? Honrando na parte financeira, honrando mesmo em todos os aspectos aí, para a gente poder ter esse acesso à unção. Então, Sim. não é que nós vamos comprar ou pagar. Nós não dizimamos e ofertamos, por exemplo, na nossa casa, na vida do apóstolo, e às vezes alguma direção que Deus dá em alguns irmãos, não é para comprar alguma coisa, mas é que realmente nós estamos honrando a atmosfera de unção que está sobre essa pessoa, e isso, então, é liberado para nós automaticamente. Então, nós estamos reconhecendo: olha, eu reconheço
a ponto de plantar a minha finança nesse ambiente, porque eu sei que essa terra é uma terra fértil, Aleluia. né? Então Deus tem trazido assim esse entendimento e graças a Deus que nós temos aplicado isso nas nossas vidas e temos recebido esse nível de honra também de pessoas que eu não sei. Para você que nos acompanha, eu creio que os irmãos percebem, né, a dificuldade que nós temos de falar. A maioria dos nossos cultos, das palavras, nós não conseguimos nem falar assim, ó, envia você que tem a tua oferta ou dízimo. Raramente a gente fala isso, porque ainda é uma dificuldade para nós. Sim. E nós sabemos que nós estamos até em falha em não ensinar isso. Nós vamos muito mais na carona dos ensinamentos do apóstolo do que nós mesmos ensinando, né? Então, mas mesmo assim, Deus tem levantado pessoas para nos honrar de diversas formas, diversas maneiras, de coisas assim que a gente nem imaginava, porque as pessoas têm entendido isso, né? E graças a Deus por isso. Amém? Então, página 95. Posso tirar? Depois pode. Depois nós vamos mandar aí as fotos em nome de Jesus. Amém? Amém. Honrando o homem de Deus. Repete comigo. Que minha vida seja preciosa Que minha vida seja preciosa na visão do homem na visão do de homem, Deus, de Deus, para que eu seja preservado. para que eu seja preservado. Declaro que o homem de Deus é ilustre nesta cidade. Declaro que o homem de Deus é ilustre nessa cidade. E tudo o que ele diz E acontece. tudo que ele diz acontece. Ele nos mostrará o caminho a seguir, Ele me mostrará o caminho a seguir, quando eu for pedir a ele por direção. quando eu for pedir a ele por direção. O abençoarei com dons valiosos. Eu o abençoarei com dons valiosos. O homem de Deus orará por mim O homem de Deus orará por mim e serei restaurado. e serei restaurado. Farei um quarto em minha casa Farei um quarto em minha casa para que ele possa descansar. para que ele possa descansar. A palavra do Senhor está na boca do homem de Deus. A palavra do Senhor está na boca do homem de Deus. O homem de Deus segue a justiça, O homem de Deus segue a a justiça, piedade, a piedade, a fé, o o amor, amor, a a paciência e a paciência mansidão. e a mansidão. Ele combate o bom combate da fé Ele combate o bom combate da fé e se apodera da vida eterna. e se apodera da vida eterna. O homem de Deus é completo O homem de Deus é completo e completamente preparado para toda boa obra. e completamente preparado para toda boa obra. Irei a qualquer lugar pedir vasilhas emprestadas Irei a qualquer lugar pedir vasilhas para emprestadas guardar a unção eterna para guardar a unção eterna sobre a qual o homem de Deus tem falado em meu lar. sobre a qual o homem de Deus tem falado em meu lar. Esta unção trará prosperidade para meus filhos e para mim. Essa unção trará prosperidade para meus filhos e para mim. O homem de Deus é ungido O homem de Deus é ungido para ministrar pelo Senhor, para ministrar pelo Senhor, como um sacerdote perpétuo como um sacerdote perpétuo sobre as suas gerações. sobre as suas gerações. O homem de Deus, O homem de Deus, consagrado para ministrar como sacerdote, consagrado para ministrar como sacerdote, buscará a Deus em oração buscará a Deus em em oração, meu favor. em meu favor. O Aleluia. Senhor exaltará o poder de ser ungido. O Senhor exaltará o poder de ser ungido Ele dará força para o homem de e Deus. ele dará força para o homem de Deus. O homem de Deus será erguido O homem de Deus será erguido e agirá segundo a alma e agirá segundo a alma e o coração de e o Deus. coração de Deus. Deus construirá para ele uma casa firme Deus construirá para ele uma casa firme. e Aleluia. ele andará diante do seu ungido para E sempre. ele andará diante do seu ungido para sempre. Deus me guarde de fazer qualquer coisa inapropriada Deus me guarde de fazer qualquer coisa inapropriada para o ungido do Senhor. para o ungido do Senhor. Não estenderei minha mão contra ele, Não estenderei minha mão contra ele, vendo que ele é o ungido do Senhor. vendo que ele é ungido do Senhor. Vamos orar aqui em cima. Irei a qualquer lugar pedir vasilhas emprestadas para guardar a unção eterna sobre a qual o homem de Deus tem falado em meu lar. Amém? Vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a tua igreja, suas vidas Sim, que estão Pai. assistindo, vão assistir as nossas vidas, Aleluia. para que verdadeiramente, Pai, seja liberado sobre nós Sim, meu Deus. esta palavra, Senhor. Vai, pede vasilhas, não poucas, Sim, meu se Deus. fecha na tua casa Sim, Pai. e começa a derramar o azeite. Por favor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós fizemos muito nas nossas vidas e tivemos, ó Pai amado, pessoas que passaram pelas nossas vidas como autoridades espirituais, como maridos, como sacerdotes que não exerceram direito o seu sacerdócio e nos deixaram numa situação de endividamento. Endividamento em todas as áreas, em todas as sortes. Mas essa mulher foi até o profeta, foi ali até aquele homem e disse: o meu marido, a minha casa está sendo
o meu marido está morto, e o meu marido e a minha casa, a minha vida está sendo levada como escravo, meus filhos, porque nós temos dívida, estão nos cobrando. Pai, hoje nós podemos estar sendo cobrados por dívidas daqueles que eram para ser responsáveis por nós, não foram, por lideranças espirituais que era para ter nos representado de alguma forma e não fizeram e ficamos endividados no mundo espiritual. E hoje nós queremos recorrer a Ti e precisamos de uma palavra, assim como essa mulher recebeu uma direção de como ela iria fazer para aquilo que estava na mão dela ser multiplicado. Hoje eu quero abençoar a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas filhas, para que venha essa direção para nós, para que venha essa revelação, esse entendimento no nosso coração de como nós temos que comportar agora, que estamos sendo ameaçados para sermos levados como escravos, para ficarmos totalmente sem herança, sem destino, sem identidade. Pai, por favor, se levanta a nosso favor e verdadeiramente libera sobre nós uma palavra, onde juntemos vasilhas, não poucas, e aquilo que ainda nos resta será multiplicado e pagaremos as dívidas e viveremos do resto. Em nome do Senhor Jesus, que a irresponsabilidade que foi exercida sobre nós seja transformada pelo Senhor, Pai, e que o Senhor se torne responsável por nós para nos estabelecer naquilo que é da tua parte. Perdão, ó Pai, pelos líderes, pelos maridos, pelos responsáveis pelas nossas vidas que nos abandonaram, nos deixaram para trás, endividados, numa situação de risco tão perigosa. Mas nós estamos contando com o teu poder para transformar esse ambiente a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Não estenderei minha mão contra o homem de Deus. Não estenderei minhas mãos contra o homem de Deus. Pois ele é ungido do Senhor. Pois ele é ungido do Senhor. Não tocarei o ungido do Senhor. Não tocarei o ungido do Senhor. Não causarei dano aos seus profetas. E não causarei dano aos seus profetas. Senhor Deus. Senhor Deus. Não rejeites a face do teu ungido. Não rejeites a face do teu ungido. Lembre-se das misericórdias do homem de Deus. Lembre-se das misericórdias do homem de Deus. O Senhor salva o seu ungido. O Senhor salva o seu ungido. Ele o responderá de seu santo céu. Ele responderá do seu santo céu. Com a força salvadora. Com a força salvadora. De sua mão direita. De sua mão direita. O Senhor fortalece o homem de Deus. O Senhor fortalece o homem de Deus. Ele é o seu refúgio salvador. Ele é o seu refúgio e salvador. Deus ungiu o homem de Deus com o óleo da alegria. Deus ungiu o homem de Deus com o óleo da alegria. Mais do que a qualquer um de seus companheiros. Mais do que a qualquer um dos seus companheiros. O Senhor encontrou o homem de Deus. O Senhor encontrou o homem de Deus. Com o seu óleo santo ele ungiu. Com o seu óleo santo ele ungiu. Com a mão de Deus. Com a mão de Deus. Ele será sustentado. Ele será sustentado. O braço do Senhor o fortalecerá. O braço do Senhor o fortalecerá. Seus inimigos não o sobrepujarão. Seus inimigos não o sobrepujarão. E nem os filhos da maldade o afligirão. E nem os filhos da maldade o afligirão. O Senhor esmagará os seus inimigos diante dele. O Senhor esmagará os seus inimigos diante dele. O Espírito está sobre o homem de Deus. O Espírito está sobre o homem de Deus. Porque o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos mansos. Porque o Senhor o ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele o enviou para curar os de coração contrito. Ele o enviou para curar os de coração contrito. Para proclamar a liberdade aos cativos. Para proclamar a liberdade aos cativos. E abrir a prisão para aqueles que estavam aprisionados. Para abrir a prisão para aqueles que estavam aprisionados. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Aleluia. E o dia da vingança do nosso Deus. E o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar os que estão tristes. Para consolar os que estão tristes. Para consolar os que choram em Sião. Para consolar os que choram em Sião. Para dar a eles a beleza ao invés das cinzas. Para dar a eles a beleza ao invés das cinzas. Alegria para os tristes. Alegria para os tristes. E as vestes de louvor para o espírito oprimido. E as vestes do louvor para o espírito oprimido. Para que possamos chamá-los de carvalhos de justiça. Para que possamos chamá-los de carvalhos de justiça. Plantação do Senhor. Plantação do Senhor. Para que ele seja glorificado. Para que ele seja glorificado. Deus ungiu o homem de Deus com o Espírito Santo e poder. Deus ungiu o homem de Deus com o Espírito Santo e poder. Ele fará o bem. Ele fará o bem. E dará cura. E dará cura. A todos os que são oprimidos pelo diabo. A todos os que são oprimidos pelo diabo. Porque Deus está com ele. Porque Deus está com ele. O homem de Deus permanece firme comigo em Cristo. O homem de Deus permanece firme comigo em Cristo. Ele foi ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus. Ele foi selado por Deus. Ele foi selado por Deus. E tem o Espírito Santo como garantia em seu coração. Tem o Espírito
Santo como garantia em seu coração. Levantarei diante do homem idoso Levantarei diante do homem idoso e honrarei o ancião. e honrarei o ancião. O homem de Deus honra o Senhor. O homem de Deus honra ao Senhor. Portanto, Portanto, será honrado. será honrado. O homem de Deus sentará em lugar de honra O homem de Deus sentará em lugar de honra dentre aqueles que foram convidados. entre aqueles que foram convidados. Deus coroou o homem de Deus com glória e honra. Deus coroou o homem de Deus com glória e honra. O Senhor deu ao homem de Deus os desejos do seu coração O Senhor deu ao homem de Deus o desejo do seu coração. e não rejeitou os pedidos de seus lábios. E não rejeitou os pedidos dos seus lábios. O Senhor o recebeu com bênçãos de bondade O Senhor os recebeu com bênçãos de bondade e colocou uma coroa de ouro puro em sua cabeça. e colocou uma coroa de ouro puro em sua cabeça, eu Ele creio. pediu a Deus Ele pediu a Deus por vida por vida e a vida foi dada a ele. e a vida foi dada a ele. O homem de Deus recorrerá ao Senhor O homem de Deus recorrerá ao Senhor. e ele o responderá. Tá? Deus estará com ele na angústia, Deus estará com ele na angústia. ele o libertará Ele o libertará e o honrará. e o honrará. A sabedoria traz a honra quando é abraçada. A sabedoria traz a honra quando é O abraçada. homem de Deus segue a justiça e a misericórdia. O homem de Deus segue a justiça e a Ele misericórdia. encontra a vida, Ele encontra vida justiça e justiça e honra. e honra. O homem de Deus é humilde O homem de Deus é humilde e teme ao Senhor. e teme ao Senhor. Ele recebe riquezas, Ele recebe riquezas, honra e vida. honra e vida. O homem de Deus é humilde de O espírito. homem de Deus é humilde de espírito. Ele retém honra. Ele retém honra. O homem de Deus terá honra em dobro ao invés de vergonha. O homem de Deus terá honra em dobro ao invés de vergonha. Ele se regozijará em sua herança ao invés de afrontar-se. Ele regozijará na sua herança ao invés de afrontar-se. Em sua terra, Em sua terra, ele possuirá o dobro. ele possuirá o dobro. A alegria perpétua será dele. A alegria perpétua será dele. O homem de Deus honra seu Pai Celestial. O homem de Deus honra seu Pai Celestial. Ele não busca sua própria Ele glória. não busca sua própria glória. Glória, Glória, honra honra e paz irão para o homem de e Deus. paz virão para o homem de Deus, Porque ele trabalha no que é bom. porque ele trabalha no que é bom. Que os presbíteros Que os presbíteros que governam bem que governam bem sejam honrados sejam honrados 2 vezes mais. 2 vezes mais. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero orar. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa atmosfera, Senhor, nós queremos romper agora as feridas, os cordões, os grilhões, os ambientes, ó Pai querido, que vieram contra as nossas vidas e as vidas dos nossos amados, ó Pai querido, que estão assistindo e que irão assistir e que aprisionaram num ambiente, ó Pai querido, de manifestação, de liderança, de homens de Deus que decepcionaram, que fizeram, ó Pai querido, aquilo que é ruim a favor contra nós, que éramos os teus filhos, Pai. E isso está falando ainda no DNA dessas vidas, na memória, Pai querido, na memória de feridas, ó Deus, e ainda está cobrando o seu preço, ó Rei da Glória. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, por essas palavras, pela palavra de Gênesis 33, 34, 33, 34, o Senhor venha e arranca, Senhor, pelos decretos desse livro, Pai querido, que a tua palavra pura sendo liberada, que a tua palavra venha e lave, ela tire cadeias, grilhões, algemas, porque tu disseste hoje, o Espírito do Senhor está sobre nós aqui para liberar, ó Pai querido, os cativeiros, para libertar os presos, para colocar a salvo nos lugares onde eram prisões, eram lugares, ó Pai querido, de morte, de estratégias malignas, de ciclos de repetição. Nós nos levantamos nesse dia e dizemos, a mão direita do Senhor é sobre nós, e arrancamos toda a obra das trevas de sobre cada uma das vidas que ouvirem essas palavras, ó Pai, e um tempo novo, uma ruptura nos ciclos do passado, dos ciclos de miséria, dos ciclos de incredulidade no homem, ó Pai querido, porque há uma fé, ou aliás, uma credulidade que precisamos colocar no homem, limitada, mas precisamos retomar ministérios paralisados, porque foram feridos, em nome de Jesus, entrem em atividade novamente, porque o coração está sendo limpo agora, para trazer reconhecimento, ó Pai querido, àqueles que tu tens levantado, para que haja honra no teu meio. Não estamos falando de idolatria de homens, uma fé cega no homem, não estamos falando, ó Pai querido, de uma confiança exacerbada que vai trazer conflito com a tua palavra, qual nos diz, maldito o homem que confia no homem, mas há um limite de confiança que tu nos permite ter, Senhor, e em nome de Jesus nós queremos recomeçar, nós queremos retomar com confiança naquilo que tu diz na tua palavra, crede no Senhor e crede nos seus profetas e prosperareis,
Em nome de Jesus, toda resistência a essa palavra nós quebramos agora, porque o Senhor tem levantado os fiéis na terra, os homens de Deus, mulheres de Deus que têm sim posição de governo e comando, e que haja, Pai querido, honra, que haja reconhecimento, para que nós, ó Pai querido, que aqui estamos, não estamos livres disso, possamos reconhecer e seguir aquilo que Tu estás falando, através dos Teus ungidos e profetas, Pai, que andemos no discernimento da Tua voz em primeiro lugar, mas que saibamos reconhecer a Tua voz na boca dos homens e mulheres que Tu tens levantado nesta temporada, em nome de Jesus, e todo ambiente contrário de estar desigrejado, não querer mais frequentar a igreja, não querer mais se expor, não querer trabalhar na tua casa, porquanto houve ferida ministerial, papai. Em nome de Jesus, nós acabamos com esse ambiente agora, dissolvemos nas regiões espirituais da maldade, dizendo, solta! Em nome de Jesus, solta! Agora, ministérios, chamados, vocações, em nome de Jesus, e que haja agora um avanço e um aceleramento para que tudo seja colocado em ordem, em nome de Jesus, porque perdoamos aqueles que nos ofenderam, em nome de Jesus. Saímos do lugar onde a ferida fala, onde a ferida comanda, que as feridas sejam saradas. Enviou-me a tua palavra e me livrou daquilo que me é mortal. Em nome de Jesus, morte, seja vencida agora pelo poder daquele que vive e reina, que esteve na sepultura, mas reviveu. E assim como tu disseste de Eliseu hoje, havia uma demanda naquele lugar, Pai. Havia uma demanda naquele lugar e as pessoas não viram as suas próprias necessidades para serem curadas por Eliseu, que até na sepultura ressuscitou os mortos. Não é diferente com o Cristo vivo que aqui está, que saído da sepultura tem ressuscitado mortos, tem ressuscitado planos, sonhos, projetos, propósitos, e assim será. Isso seja um decreto divino diante do Senhor, diante de Satanás, seus demônios, e diante de nós, os homens, ó Pai querido, feridos e às vezes amordaçados pelas forças das potestades, os ministérios malignos das trevas que querem nos paralisar. Mas em nome de Jesus dizemos agora, andem, em nome de Jesus, correm, em nome de Jesus, voem, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus, santo é o Senhor. Eita, rachei. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória Nossa, a Deus. Presta bastante atenção no que eu vou falar, que eu não vou me sair da responsabilidade daquilo que eu fiz, né, das consequências, eu entendo. Eu também não quero que você fale assim, mas eu tenho a minha parcela de culpa, eu sei disso, né, do que eu vou falar, você vai entender. Então, o que acontece? Na cidade de Duartina, onde nós moramos, a nossa vida foi uma vida confusa, porque tiveram altos e baixos, parte do ministério, parte comercial. Então, a nossa vida foi uma vida complicada, né? Igreja fechando, igreja que o pastor se perdeu, virou homossexual. Então, assim, nossa vida sempre estava no meio de umas coisas meio estranhas. E só que o que acontece? Quando a terra é sarada e as pessoas que estão ao teu redor continuam te vendo da mesma forma, isso já não é mais problema seu. Pode, irmão. Isso já não é mais problema seu. Então, hoje, de repente, no seu contexto familiar, naqueles que estão ao teu redor, às vezes ministérios que você passou, que te veem como aquela pessoa que você era e continua vomitando você, a terra deles vomita você, toma cuidado para você não ser contaminado por aquela cultura que está lá, que ela não existe mais. Você tem que entender que você agora é outra pessoa. E é isso que você tem que andar. Você anda nessa atmosfera. Agora eu mudei. Nós temos orado, temos lutado, estamos fazendo um mapeamento aqui interno. Vamos conversar com o apóstolo daqui uns dias, que ele vai vir para cá, né, em nome de Jesus, no final do mês que vem. Então, nós temos aí uma movimentação dentro dessa área para que realmente nós façamos toda a nossa parte para trazer um ambiente propício para que esta porta não seja pelo nosso pecado do passado, que blinde essa porta para que as pessoas não venham se alimentar daquilo que nós estamos oferecendo. Agora, tem um ponto e um campo de atuação que nós vamos até um lugar. Dali para frente é com o Senhor. Então, não deixe o adversário, se você tem se posicionado, se você tem orado, se você tem se arrependido na profundidade que você pecou, você tem limpado a sua vida, você tem realmente mudado a frequência e a atmosfera espiritual que está na tua vida, toma cuidado para você não ser regido por aqueles que vão falar de você. Porque, de repente, você vai acreditar mais naquela voz que está lá fora do que naquilo que você já fez em Deus.
Porque existem coisas na cidade, às vezes, que se movimentam, que quer nos trazer certos... fala, cara, mas e agora? Não, agora nós temos que andar dentro daquilo que nós temos conquistado em Deus. Ah, mas minha família, pastor, continua me vomitando. Mas como você está? Não, eu me arrependi, limpei o mundo espiritual, pedi perdão para quem eu tinha que pedir, fiz tudo que eu podia fazer. Mas ainda me vomitam. Agora já não é mais com você. Sim. Agora você vai ter que descansar naquilo que Deus fez em você e deixar Deus tocar lá, porque agora senão a gente vai entrar num estado ou num estágio que vai arrebentar nossa vida. Porque nunca nós vamos conseguir nada. Parece que nós não vamos conseguir desfrutar daquilo que Deus é, não vamos desfrutar daquilo que as pessoas estão ao nosso redor, porque não tem como isso acontecer, porque elas não querem as nossas vidas. Então, se você está sendo repelido pelas vidas, você está sendo rejeitado, colocado como um resto, como uma escória, baseado naquilo que você foi e que você não é mais, então você vai ter que ficar descansada no Senhor. Pastor, dentro da minha casa, eu sou um zero à esquerda. Tá, beleza. Diante dessa cidade, nós também somos um zero à esquerda. Eu sei disso. Nós vamos em lugares aqui que é uma opressão tremenda. Os irmãos, assim, talvez tenham, né, a noção. Quando a gente vai num comércio, num lugar, é horrível. A rejeição que nós sentimos da cidade em relação às nossas vidas é pesado demais. Literalmente, as pessoas às vezes nos medem, né, de cima e embaixo, parece que vai me dar um terno. Eu quase falo o número que eu uso de terno e que eu calço 46. Fala, se for me dar um sapato, 46, né? Ou um tênis. Então, é horrível. E o que acontece agora? Aonde eu vou me apegar? Naquilo, nessa regência que está sendo liberada pelos homens, ou naquilo que eu já sou em Deus? Aonde você vai se apegar? Nisso que medem você também de cima e embaixo para te dar um vestido, uma saia, uma blusa? Ou naquilo que você é em Deus, que já te vestiu da cabeça aos pés uma outra veste? Então não se deixe ser medido pelos homens. Ei, O homem não pode te vestir, e calma. porque você já está vestido Irico. pela glória de Deus. Então Aleluia. esquece. Ah, pastor, estão me medindo de cima e embaixo. Eu já estou vestido. Aleluia. Ah, estão querendo colocar um outro sapato no meu pé. Eu já tenho sapato. Aleluia. Estão querendo colocar uma outra vestimenta. Eu já tenho uma vestimenta. Eu já estou vestido. Da cabeça aos pés. Pode me medir, pode fazer o que você quiser, mas não tem outra veste. Eu não vou aceitar a tua roupagem. Aleluia. Eu não vou aceitar essa atmosfera. Eu não vou voltar para esse cativeiro. Jesus, irmã. Porque qual é a intenção do adversário? Nos levar de volta para o cativeiro. Ó, tem uma roupa aqui para você. Esta roupa não me serve mais. Aleluia. Esta armadura, não, eu não consigo, é esquisito. Davi falou assim, tira isso de mim, porque isso aqui é estranho. Saul falou para ele, sim, não, você vai? Então tá. Então deixa eu participar. Coloca aqui a minha armadura, coloca aqui. Saul não vai participar. Quem vai derrubar o gigante é você mesmo. Não aceite a outra roupagem. Continua com a tua roupagem, com a tua roupa, a tua funda e as 5 pedras. É isso que você tem de revelação? Então vai que o adversário vai cair diante disso. E o adversário vem muitas vezes usar aqueles que estão próximos, aqueles que estão mais distantes, para falar, viu, você vai andar, então anda com essa roupa. Não quero. Aleluia. Já estou vestido. Já estou revestido. Já tenho uma autoridade. Já tenho um entendimento. Eu sei quem me representa e eu sei quem eu represento. Eu sei que o céu me representa. E eu sei que eu represento o céu. Acabou. Aleluia. Então seja sarada hoje. Que essa culpa saia dos seus ombros hoje, em nome de Jesus. Que você se perdoe, que você se libere. Não numa libertinagem, mas numa liberdade que Deus libera sobre você. Você está aprovada por mim, e isso te basta. A voz do homem não pode te regir mais. De Jesus. Porque senão nós vamos perder a visitação. Amém? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida da tua igreja, nossas vidas, para que estejamos dando muito valor às vestes que o Senhor tem colocado sobre nós. Aleluia. Pai, muitas vezes o adversário tem batido à nossa porta Sim. para falar que
veio trazer uma outra veste. É Deus Veio Cristo. trazer uma outra roupagem, uma outra forma de se apresentar, de se conduzir, porque nós sentimos nitidamente dentro da nossa casa, dentro da nossa Meu Deus. cidade, dentro de alguns ambientes, que a rejeição é muito forte. Sim, O Pai. escárnio, o desprezo, o dar de ombros, o menear de cabeças é muito forte. Sim, Pai. Mas nós estamos revestidos da tua glória Em nome de Jesus. e não queremos nos perder disso. E em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada vida, para que aquilo que está construído de Deus, por dentro e por fora, Sim, Pai. possa se manifestar contra essa manifestação do inferno, Em que nome quer de tirar aquilo que nós temos conquistado por dentro, para também tocar no que está por fora. Em nome de Jesus, que sejam blindadas todas as unções, revelações, entendimentos Sim. que estão dentro de nós e que nós estamos fluindo nessas unções, que elas estejam guardadas pelo sangue de Jesus Cristo e que o maligno não nos toque. Em nome de Jesus. Que verdadeiramente aquela fala daquela criança do filme O Jovem Messias, quando o diabo vai tocar nele, ele fala assim: não toque em mim, Aleluia. nunca, jamais. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos essa autoridade, que o adversário não toque em mim, nunca, jamais. Em nome de Jesus. Essa porção que eu tenho na minha vida, ela tem a presença de Cristo. Não toque nisso, nunca, jamais. Aleluia. Na vida dos meus irmãos, essa unção de Cristo, Satanás, não toque, nunca, jamais. Aleluia. Em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam guardadas pelo teu amor e que possamos ficar muito descansados naquilo que somos em ti Aleluia. e que o adversário não venha trazer o nosso passado, porque nós fomos, mas não somos mais. Fizemos, mas nos arrependemos. Sim. Plantamos muitas coisas ruins, é verdade. Reconhecemos isso diante do céu e Sim. também diante do inferno, mas não estamos mais debaixo daquela regência. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos outra pessoa. Aleluia. Somos outra pessoa. Graças a Deus. Uma representação totalmente diferente. Aleluia. Assim nós cremos e assim nós desfrutamos desta vitória neste dia. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, mais uma semana aí encerrada. Graças a Deus. Segunda-feira nós vamos voltar. No domingo a gente vai passar o horário. Se vai ser às 7h30 mesmo, ou se vai ser um pouquinho mais cedo para começar uma outra escola. A pastora está decidindo ainda. Amém. Beleza? Amém. Por hoje é isso aí. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.